Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que, na vossa consciência, sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vós gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos, o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se algum morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivam, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por todos, aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isso, Deus estava em Cristo, isto é, verso 19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por todos nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Que o Senhor Jesus nos dê uma boa palavra. Pode se assentar glorificando a Deus. Irmãos, com muita alegria eu agradeço aqui o departamento dos varões que me fez esse convite. Deus continue abençoando os varões dessa igreja. Deus abençoe também o pastor Fernando, um grande homem de Deus. Irmãos, eu glorifico a Deus pela vida do pastor Fernando. Eu me lembro uma vez que ele me convidou para participar de um culto com ele, onde ele estaria pregando. E aquele dia foi a primeira vez que eu o vi pregando. E eu vi ele pregando ali o evangelho genuíno. E isso é maravilhoso, irmãos. Congregamos pouco tempo junto ali, mas ele sempre nessa caminhada, falando de Cristo, pregando o verdadeiro evangelho. Então os irmãos são bem-aventurados por ter esta família aqui na frente desse trabalho junto com esses obreiros. Pastor Fernando, muito obrigado, viu? Deus abençoe. Traga um abraço da nossa congregação ali do Santa Maria para toda a congregação do Paraíso. Pastor Manuel falou: Wagner, dê ali o meu abraço para aqueles irmãos amados, para aqueles irmãos queridos. Falei: pastor, com certeza eu vou levar sim o abraço do Senhor e da congregação do Santa Maria. Amém, irmãos? Irmãos, que negócio ruim essa máscara, né? Misericórdia. Irmãos, como falei para os irmãos, a maior alegria de um ser humano é quando ele entende, é poder falar dos mistérios de Deus, poder falar da graça, falar do que Cristo fez por nós, para que hoje nós pudéssemos estar reunidos aqui, irmãos. Desculpa a expressão, irmãos, é que muitas vezes a gente não se dá conta da oportunidade que nós temos e muitas vezes nós não valorizamos isso.
Ah, hoje eu não vou no culto, não. Só que quando a gente começa a ler a palavra, irmão, e vê que Cristo, Ele deixou a sua glória, se fez homem, habitou entre os homens. Chegou o dia dele partir, ele entrega essa responsabilidade para os apóstolos, para os discípulos. E nós sabemos, irmãos, que muitos deles morreram em prol a este evangelho. Então, para esta palavra chegar até nós, muitas coisas terríveis aconteceram. Mas eles não retrocederam, antes foram valentes pelo nome de Jesus, para que essa palavra nos encontrasse e nos desse vida. Teve aqui o nosso irmão contando o testemunho de algo que ele apresentou a Deus. E Deus lhe concedeu. Irmãos, Deus faz isso. Deus faz. Já contei para os irmãos aqui um breve testemunho da minha vida, do qual eu não tenho nenhum orgulho, irmãos. Pelo contrário, uma vida de tristeza na criminalidade. 11 anos encarcerado. Mas eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, do meu pai que está aqui, que batalhou pela minha vida. E ainda mais o nome de Cristo, irmãos, porque tive um encontro com Cristo dentro do presídio. Porque a palavra de Deus não tem um lugar que essa palavra não possa entrar, irmãos. Então, Deus faz sim, irmão. Deus cura, Deus liberta, Deus tira das drogas, tira do crime, Deus cura o câncer, Deus levanta o paralítico, Deus batiza com o Espírito Santo. Deus faz tudo isso. Só que hoje Deus tem algo diferente para falar conosco, irmãos. Nós vemos aqui Paulo, irmãos, falando deste ministério da reconciliação que foi entregue à igreja. Irmãos, a igreja do Senhor, nós que ouvimos a voz do nosso pastor, porque a palavra fala que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor, e nós que somos ovelhas de Cristo, quando ouvimos a voz dele, nós levantamos as nossas mãos, e ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só que não foi somente isso, irmão. Assim como ele entregou uma responsabilidade para os discípulos, essa responsabilidade também pesa sobre os nossos ombros. E não é só do pastor, presidente Daniel, do nosso pastor Fernando, dos presbíteros, dos diáconos, das diaconisas. Não. Essa responsabilidade pesa sobre o ombro de todo aquele que levanta as mãos para Cristo, irmãos. Nós temos que ter prazer, irmão, de falar da onde o Senhor nos tirou. A maior vitória do cristão, irmão, é saber que o fim desta terra não é o fim para nós. A maior vitória do crente, irmão, é saber que nós temos uma viva esperança. Ainda que o nosso corpo sofra aqui nessa terra com enfermidades, lutas familiares, seja de qual área for, nós temos a esperança de um dia nos encontrar com Cristo na sua glória. Não tem nada melhor do que isso, meu irmão. Ele te concedeu isso, Ele nos concedeu isso. E não foi pela nossa condição, porque nós não tínhamos condições. Não. Mas foi pela sua graça, pela sua misericórdia, que Ele nos alcançou. Cada um que está aqui foi alcançado pelo Senhor Jesus. E aqui nós vemos Paulo reunido ali com a igreja, ensinando os irmãos a responsabilidade que a igreja tem. Irmãos, se eu não me engano, Pedro falou que nós chegaria dia, irmão, em que a gente ia se importar somente com nós mesmos. Homens amantes de si mesmos.
E nós estamos vivendo esse tempo, irmão. É maravilhoso, irmão, a gente ser abençoado pelo Senhor. E o Senhor tem prazer de abençoar os seus filhos. Dar uma boa casa, dar conforto, dar um carro para a gente vir para a igreja. Não é para ficar saindo e não vir para o culto, não. O Senhor tem prazer de fazer tudo isso. Mas nós, irmãos, precisamos entender, irmãos, o porquê nós fomos chamados. Nós precisamos deixar o Espírito Santo resplandecer essa luz sobre a nossa vida e a gente cumprir aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Porque afinal de contas, irmãos, quando a igreja for arrebatada, a igreja vai para o tribunal de Cristo. E nós prestaremos conta daquilo que nós fizemos depois que aceitamos a Jesus. Da forma que nós vivemos aqui nessa terra. Se a gente entendeu que Cristo nos tirou das trevas, irmão, e somos peregrinos aqui, nós não podemos estar com o nosso coração nessa terra. Em nosso cenário, irmão, nós louvamos um louvor que as belas flores querem nos encantar. Apocalipse capítulo 12, verso 12, diz que o diabo está desesperado, porque ele sabe que tem pouco tempo para ele agir. E sabe o pescador, irmão? Que ele tem aquele peixe verde, laranja, cor de abóbora, e ele sabe, no lugar específico, atrair o peixe. Satanás também tem feito isso, irmão. Como ele sabe que Jesus, pelo cumprimento da Bíblia, Jesus está próximo de voltar. Quantas pessoas, irmão, estão se embaraçando com as coisas deste mundo, saindo da igreja, se afastando dos caminhos do Senhor, desanimando porque uma coisa que ele pediu não aconteceu, aí ele se afasta. Alguma coisa que acontece na igreja que não é do agrado, se afasta. Não entendeu ainda. Não entendeu, irmãos, que nós estamos de passagem aqui, queridos, e diante de nós existe uma eternidade, e ninguém pode nos ajudar, não, irmãos, é individual. Paulo falou para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo, cuida da sua vida espiritual, zela por ela e zela da doutrina do Senhor. Só que as coisas vão acontecendo, irmão, e a gente vai relaxando na fé. E Paulo aqui ensinando esta igreja, irmãos, ao ministério que foi entregue nas mãos. Irmão, que versículo lindo. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo. Reconciliando nós, irmão. Nós estávamos distantes. Todo o povo desta terra estava distante do Senhor. Irmãos, eu vou ser bem sincero para os irmãos. Vai fazer 5 meses que minha mãe partiu. E eu agradeço a Deus porque tivemos a oportunidade de fazer o apelo no momento oportuno para ela. Ela me faz muita falta. Mas eu sei, irmãos, que não chega perto da tristeza, do sofrimento, se a gente priorizar as coisas desta terra e naquele grande dia a gente perder a salvação da nossa alma, a gente não partir para uma eternidade com Cristo, irmãos. Não é só os varões dessa igreja que têm essa responsabilidade. Paulo falou para Timóteo: fale de Jesus em tempo e fora de tempo. Em outras palavras, ele está falando: fala de Jesus aonde você tiver oportunidade. Seja na padaria, no mercado, no posto de gasolina, aonde você tiver, que tiver alguém, se tiver oportunidade, fale de Jesus. Anuncie a Cristo. Porque milhões de pessoas, irmão, estão indo para o abismo sem fim. E Deus irá cobrar de nós.
irá cobrar de nós. Irmãos, esses dias eu havia saído do trabalho, estava ali na praça, onde tem aquela igreja grande ali, Universal. E aí, li numa placa, estava escrito que a educação não muda o mundo. A educação muda pessoas. E pessoas mudam o mundo. Ali eles estavam falando de uma educação secular. É importante a gente estudar, sim, irmão, para ser alguém na vida. É importante. Mas trazendo para o nosso lado, como igreja do Senhor, nós temos a educação que a palavra do Senhor nos ensina. Nós temos a nossa mente transformada pela palavra de Deus, renovada pela palavra de Deus. É algo extraordinário, irmãos. Porque, irmãos, enquanto nós não temos a educação espiritual, a gente vive nos cultos, vive nas campanhas, vive nos congressos, mas a gente vive de cabeça baixa, murmurando, reclamando, nada está bom para nós, nada. Mas quando nós se educamos, quando nós passamos a ler a palavra de Deus, a pedir Espírito Santo, me dê entendimento, porque aquele que não tem, pede, porque de graça Deus dá. Pode pedir que o Senhor te dá a sabedoria desta palavra. E quando a gente começa a ler, irmão, se alimentar da palavra de Deus, a nossa visão muda, a nossa maneira de pensar muda. Enquanto as pessoas estão esperando uma melhora na presidência, uma melhora no mundo, nós não, nós estamos esperando a volta do Senhor Jesus. Porque essa terra, meus irmãos, jaz no maligno. Não espera melhora na terra, não. Tenha prazer de estar nos cultos. Se envolva cada vez mais nos cultos de oração. Nos cultos da semana, você que pode, esteja com prazer adorando a Deus. No momento da palavra, preste atenção, porque existe uma batalha, irmãos. Muitas vezes eu dobro o joelho lá em casa e falo: Senhor, fala comigo. Aí eu venho no culto e fico pensando no jogo de quarta-feira. Fico pensando na conta de amanhã. Não. Preste atenção no que o Senhor está falando. Ele é fiel para solucionar qualquer tipo de problema que esteja na tua vida. Irmãos, que isso? Estava desempregado, eu e minha esposa, com um apartamento para pagar. E nós ali na consagração de quarta-feira na igreja sede. Acabou até aqueles trocadinhos de pegar o ônibus. Me liga um colega meu, fala: Wagner, eu vou pregar num desafio jovem. Vamos lá comigo? Eu falei: pai, meu pai tem sido uma bênção na minha vida. Leva eu lá. Ele falou: só vou levar, vou deixar você lá, depois você dá um jeito. Participamos do culto ali, irmãos. Adoramos a Deus. Mesmo com os problemas, abri minha boca, glorifiquei o Senhor. Aí uns irmãos de Mogi das Cruzes, do nosso ministério, da Madureira, lá de Mogi, vieram me trazer embora, eu e minha esposa. Chegamos na porta de casa, um dos irmãos que estava lá, que eu não conhecia, colocou a mão no bolso, tirou um dinheiro, colocou na minha mão, falou: irmão, quando eu estava lá em casa, Deus falou: pega esse dinheiro e leva para o meu servo lá em Jacareí. Irmãos, eu coloquei no bolso. E confesso para os irmãos que eu não olhei. Porque senão não tinha dado para minha esposa. A hora que eu atravessei a porta, eu falei: receba a benção. E minha esposa, dias antes, ela falava assim para mim: mas eu queria ver Deus agir. Tanto testemunho que eu ouço. Eu falei: Tomé, nós não tínhamos nada, o Senhor nos deu um apartamento. Saí há pouco tempo do presídio, o Senhor preparou o casamento, nos deu essa casa, estamos servindo ao Senhor, mas eu queria ver. Aí eu com o dinheiro enroladinho se entreguei na mão dela. R$300. Irmão, a minha esposa, irmão, parecia uma ovelha num pasto, sabe aquele pasto farto? Pulando sozinho assim, alegre. Falei: tem um glória aí, crente.
Deus faz, irmãos. Deus cuida. Deus conhece como está a sua casa. Deus sabe como você entrou aqui. Só que Ele também quer que nós entendamos o mistério da sua palavra, o mistério do seu evangelho. Irmão, o mundo pode estar caindo, tem um lugar preparado para mim e para você. Lá não entra choro, lá não tem tráfico de droga, lá não tem cadeia, lá não tem morte, lá não tem dor. Ele preparou para você. Só que para chegar lá, querido, tem que estar com os olhos para cima, tem que continuar olhando para Jesus, tem que perseverar até o fim para chegar ali. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, e não adianta. Em Atos capítulo 10, um homem chamado Cornélio, um homem que não conhecia Jesus, mas um homem assim, com o coração voltado para Deus. Irmão, tem muitas pessoas assim. Não tiveram encontro com Jesus, mas ama fazer as coisas para Deus. E certo dia, esse homem ali na casa dele, irmão, o que pode acontecer com você agora, o Senhor te surpreender de uma forma sobrenatural. Ele estava ali, aparece um anjo do Senhor para ele. E fala: Cornélio, as tuas orações, as tuas esmolas, o teu jejum chegou diante de Deus. Cornélio ali assustado, vendo aquele anjo falando com ele, algo lindo. Isso é coisa para nós, igreja, é coisa para crente. Nós devemos continuar crendo nisso. O diabo quer roubar a fé da igreja. O sangue de Jesus tem poder. Somos assembleianos pela misericórdia de Deus. Cremos no poder da palavra. Cremos no poder das escrituras. Aleluia! E Deus tem algo para falar com você, Cornélio. Pode falar. Não. Eu não posso falar. Esse ministério não foi entregue para mim, não. Eu só vim trazer a notícia. Lá em certo lugar, perto da praia, tal lugar, tem um homem chamado Pedro. Ele está na casa de um outro Simão, curtidor. Vai lá, manda chamar ele, porque ele tem uma palavra para o seu coração. Irmão, esse ministério não foi entregue para os anjos. Esse ministério não foi entregue para o mundo. Esse ministério foi entregue para nós, para a igreja do Senhor. O Senhor te escolheu e colocou a palavra de reconciliação na tua boca. Você não sabe a riqueza que nós temos de falar de Jesus. Falar de Jesus. Nós não estamos falando de alguém que morreu e está morto lá, crucificado, triste, cabeça para baixo, não. Estamos falando de um Cristo que ressuscitou. Encontrou os discípulos, encontrou Saulo, encontrou eles, irmão, e deu uma esperança para eles. E eles viveram uma vida feliz, com ousadia. Só que eu tenho visto, irmãos, nesses dias, porque a palavra fala para a gente ficar atento, irmãos. Observar o que está acontecendo. Irmãos, pela misericórdia de Deus, eu trabalhei um tempo ali, o pastor Fernando trabalhando dentro da fábrica e eu numa terceirizada. Como eu falei para os irmãos, eu fiquei 11 anos preso. E trabalhei alguns anos, 2 anos e meio ali na fábrica. Então você fica dentro de um lugar fechado, você não fica muito no mundo. Ainda mais as pessoas que são da igreja, aí fábrica, culto, casa. Mas agora, irmãos, vai fazer 1 ano, o Senhor Jesus abriu uma porta para mim numa loja ali na cidade. E Jesus é tão lindo, irmão, que foi num culto no lar que Jesus falou comigo: eu vou abrir a porta. Nós devemos dar valor, irmão, à simplicidade. A simplicidade do culto no lar. A simplicidade do culto de oração. Não vou não, vai ter só 3 irmãs lá, perdeu a benção. Irmãos, e trabalhando ali,
Eu tenho observado, irmãos, o avanço das trevas. Porque o diabo não parou na pandemia, ele não está de máscara parado, não. Vou esperar passar, depois ver os demônios. Não, não, irmão. Ele está agindo com força, com violência. Irmão, nós não temos nada contra homossexuais, traficantes, ladrões, usuários de droga, não. Até porque Jesus me tirou dali. Nós devemos amar as pessoas. Homossexual, mulheres que estão aí nas ruas vendendo o corpo, traficante, ladrão, nós devemos amar. A palavra de Deus nos ensina a amar. Mas, irmãos, de uma forma terrível, eu tenho observado o avanço das trevas. Meu Deus, irmão, que coisa terrível que está acontecendo. E nós precisamos estar percebidos como aquelas virgens que estavam com as suas lamparinas acesas. Porque o Senhor Jesus vai vir como um ladrão, a palavra fala, no momento que ninguém está esperando. Alguém espera o ladrão pular dentro de casa? Ninguém espera. Você está lá tranquilo, irmão. Acabou de fazer aquela janta depois do culto, aquela janta abençoada, cheirando longe. Vem aquele abençoado e pula o muro e rouba. Ninguém está esperando. Jesus virá sim, irmão. No momento em que ninguém está esperando. Só que, irmãos, as trevas estão avançando. E nós, como igreja, precisamos avançar, irmãos. Precisamos voltar a ter prazer de falar de Jesus. Precisamos voltar a ter prazer de sair no bairro e falar de Jesus. É claro, estamos enfrentando um momento delicado, irmãos. Mas eu creio que vai passar. Eu vou jogar essa máscara aqui o mais longe que eu puder. E nós vamos voltar a falar de Jesus, irmão. Nas casas, nos lares, nas biqueiras de droga. Nós vamos falar que Jesus está voltando. Irmão, esses dias nós chamamos o Uber ali, estávamos prontos para ir para o culto, eu e minha esposa. E de repente veio um carro de luxo nos buscar. Eu falei para a Dani, falei, nossa, que benção. Vamos chegar chique lá no culto hoje. Um Corolla dos novos, irmão. E aí, pastor Fernando, o rapaz do Uber começou a desabafar comigo e com a Dani. Não sei o que ele viu. Começou a desabafar dizendo que vivia uma vida confortável, que ganhava 15 mil e não sei o que. E de repente perdeu tudo. Irmãos, não precisou de nenhum mistério. Não precisou de óleo do Egito misturado com não sei o quê. Não. Comecei a contar para ele do estudo que nós tivemos da escola dominical. Falei para ele, olha, hoje de manhã nós tivemos lá a escola dominical e nós aprendemos a vencer as crises, buscando a Deus. Irmão, esse homem caiu num pranto dentro do carro. E nós oramos pela vida dele. Porque as pessoas estão precisando ouvir. E Jesus conta com você. Adolescente, jovem, irmãs, varões, irmãos. Deus conta conosco. Deus conta. Irmãos, no livro de Atos, capítulo 19... do verso 1 a 8, Paulo ele chega numa cidade chamada Éfeso. E, queridos, preste bem atenção nisso, irmãos. Paulo chega nessa cidade direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E ele chega até alguns irmãos ali e pergunta para eles, irmãos, vocês foram batizados com o Espírito Santo? Os irmãos, o quê? Espírito Santo? Quem que é esse? Paulo falou, vocês não conhecem? Ele falou, não. Nós conhecemos o batismo de João. E Paulo então começa a ministrar a palavra de Deus sobre a vida de 12 homens. Paulo reuniu esses 12 homens, irmãos, num galpão. E ali começou a discipulá-los, ensinar para eles
os dons que Deus concede a nós cristãos. E foi maravilhoso, irmãos. Quando Paulo acaba de ensinar eles, Paulo coloca aqueles irmãos de pé, 12 homens. E quando Paulo ora por eles, eles foram batizados com o Espírito Santo. E não somente isso. Começaram a profetizar ali, irmãos. O que nós aprendemos, irmão? A pressa que Deus tem de usar os seus filhos. Porque eles acabaram de chegar num lugar. Não era uma tarefa fácil, não, irmão. Não era qualquer lugar que eles haviam chegado, não. Era um lugar dominado pela magia negra, pela macumbaria e pela prostituição. Trazendo em outras palavras, Satanás tinha um trono naquele lugar. Espiritualmente, irmão, nós podemos entender que quando Paulo era ensinando aqueles homens, os demônios para o lado de fora pensando, o que vai dar isso? E quando Paulo ora, irmãos, aqueles homens se enchem do poder de Deus e da graça de Deus. E saíram ali, irmão, naquela cidade, fazendo a obra do Senhor, pregando esse evangelho com autoridade, com ousadia. Nós não podemos ter vergonha de falar desse evangelho, irmãos. Tem pessoa que tem vergonha de falar que é cristão. Misericórdia, nós temos que ter alegria, ousadia de falar desse evangelho. Irmãos, se você for ler a história, milhões de almas se converteram ali, irmãos, através de 12 almas, 12 homens que foram ali ensinados por Paulo, se encheram do Espírito Santo e saíram fazendo a obra de Deus, irmão. Eu imagino, queridos, irmã Cristiane, porque aquela cidade, irmãos, pessoas de outras regiões vinham ali, homens ricos, era uma cidade portuária, se eu não me engano, e homens ricos se prostituíam ali com as mulheres ali. Mulheres envolvidas com a macumbaria, homens, livros de magia negra. Mas, irmãos, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, aqueles 12, saíram por ali fazendo a obra, pregando a palavra de Deus. Milhões de almas se converteram. Você pode imaginar, irmãos, aqueles homens que estavam acostumados a vir naquela cidade para pecar contra Deus, para se prostituir com aquelas mulheres. A gente pode imaginar assim, irmão, ele chegando ali, mas cadê fulano de tal? Ela não mora mais lá? Ela mora lá. Mas agora não é mais prostituta, não. Agora ela é crente em Jesus Cristo. Ela é do círculo de oração. E não vai lá não, porque senão você vai sair correndo daquela casa. Irmãos, a Bíblia fala que aqueles macumbeiros, ao ouvir a palavra e os demônios saírem da vida deles, eles queimavam seus livros de magia negra. Sabe o que o Senhor está falando conosco aqui, irmãos? Muitas vezes a gente senta, irmão, e fica contando de pastores que 30, 40 anos atrás, 50, é maravilhoso falar deles, sim, irmãos. Das histórias que aconteceu, é maravilhoso. Nós edificamos, falar de Paulo, de Pedro, falar dos irmãos que romperam na fé, que venceram. Mas agora chegou a minha vez, chegou a sua vez de falar desse Cristo com autoridade. Meu Deus. Irmãos, o Senhor quer nos levantar nesses últimos tempos da igreja aqui na terra, mas com poder, irmãos. Para a gente sair aqui nesse jardim paraíso, irmão, orando, e essas biqueiras abrir falência em nome de Jesus.
essas pessoas que estão caídas, bêbadas, se levantar, aceitando a Jesus, ter uma vida transformada. Nós temos que crer nisso. E precisamos correr, porque resta pouco tempo. Pouco tempo. Irmãos, eu sou testemunha viva do poder desta palavra. Eu estava num presídio, irmãos, no Mato Grosso, chamado Paraguaçu Paulista. E lá tinha um rapaz, ele era integrante de uma facção criminosa há 10 anos. Só que não tem para onde correr, irmão. Ali tem uma cela que é a dos crentes, e eles estão louvando e estão pregando. Não tem para onde o camarada correr. Esse rapaz chamado Irmão Tampinha, 10 anos no PCC, irmão. Começou a ouvir os louvores. E os cultos domingo lá, né, irmão? E ele foi ouvindo os louvores. Foi chegando mais perto do culto, chegando mais perto. Chegou um dia ele estava sentado lá, ouvindo a palavra. Eu acredito que muitos detentos ali olhavam para ele e falavam, não acredito. Mas até então pensando assim, não, só está participando. Ele sabe a responsabilidade que ele tem. Sabe o que o Senhor está nos ensinando, irmão? Talvez você perdeu esperança com alguém. Falou, ixi, aquele lá acabou. Eu vim aqui para falar, irmão, em nome de Jesus, que essa palavra tem poder. A palavra de qualquer homem nessa terra pode voltar para trás. Mas essa palavra aqui, irmão, ela não volta vazia. Ela tem poder, irmão. E esse homem começou a participar dos cultos. Chegou uma hora que ele não aguentou. Ele falou, eu quero esse Jesus para mim. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele entregou o papel dele, que é um papel com as ordens que ele tem a cumprir. Chegou lá no escalão mais alto lá, falou que ele não queria mais, que ele queria aceitar Jesus. E um outro PCC passou com ele de cela em cela, dizendo assim, ó, rapaziada, esse rapaz aqui, ele era o nosso irmão Tampinha, mas agora ele aceitou Jesus. Então nós pedimos o respeito com ele, da mesma forma que vocês respeitavam quando ele estava no crime. Hoje ele não é mais criminoso, ele é cristão agora. E eu vi, irmãos, numa rebelião, eu estava com a minha mãe, esse rapaz com a Bíblia na mão. Talvez a mãe dele já havia perdido a esperança. A sociedade falou, não tem jeito. Pode não ter jeito para quem quer que for, mas para Jesus tem. Para Jesus tem jeito, queridos. Tem jeito para aquele que está caído bêbado. Tem jeito para aquele que está no crime. Tem jeito para aquele que se afastou. Tem jeito para o Jardim Paraíso. Tem jeito. Orianda labassuri bicai. Teca labassuri bianda labai. Oh glória! Tem jeito! Não tem vida sem Jesus, irmãos. Não tem esperança sem Jesus. Por isso que nós temos que ter prazer de falar deste Cristo. Irmãos, e é tão lindo, porque Ele me conhece, Ele te conhece. Ele sabe como está lá na sua casa agora. Ele sabe. Lembra do anjo que falou para Cornélio? Olha, lá perto da praia, em tal lugar, tem um homem chamado Pedro. Sabe o que a palavra está nos ensinando? Naquela esquina que virou ali, que é sua casa, Ele conhece o seu endereço. Ele conhece a sua vida. Ele conhece como você está. Mas Ele nos trouxe aqui, irmãos, para a gente não olhar mais para as coisas deste mundo, mas olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. Aleluia. Quando nós entendemos isso, irmão, não que a gente vai se tornar melhor que ninguém, não, porque somos todos iguais. Mas se tornamos cristãos inteligentes. Em vez de vivermos reclamando, murmurando,
a gente vive a graça, a reconciliação, a misericórdia e o poder de Deus em nossa vida. Não faz muito tempo, irmão, fui participar de um culto com a minha esposa. Já vou encerrar. Cheguei ali, o pastor nos chamou no final do culto e falou: olha, o Senhor vai usar você e sua esposa para expulsar demônios. Na verdade, irmãos, ele não precisava falar aquilo, porque a palavra fala que o Senhor nos deu autoridade, pelo nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. E aí no outro dia eu fui trabalhar. Trabalhava lá na empresa onde o pastor Fernando trabalha. Irmãos, teve uma reunião de manhã ali nessa empresa. E tinha uma mulher que era da macumbaria que trabalhava conosco lá. Ela tinha abandonado a macumbaria, só que os demônios, eles também não querem perder, irmãos. Aqueles que um dia estiveram lá. E eu trabalhando ali, irmãos, a minha mão começou a esquentar. E eu pensei comigo, falei: Senhor, lembrei do culto. De repente um jovem me chama. Falou: Wagner, a senhora está endemoniada ali dentro de um compartimento ali. Irmãos, eu cheguei ali, ela estava endemoniada, mas de uma forma violenta. E as pessoas tentando segurar ela. E uma mulher cristã trabalhando comigo ali, só que eu creio que ela ficou com medo naquele momento. Não somos nós, irmãos, mas é o nome de Jesus, é o poder que esse nome tem. Pela misericórdia expulsamos esse demônio ali. Por que eu estou contando esse testemunho para os irmãos? Porque é bom ter o pastor Fernando conosco. É bom ter os obreiros conosco. Mas chega uma hora que acontece algo que não dá tempo. Pastor, por favor, vem aqui. Não dá tempo. Aí o Senhor conta com quem? Conta comigo, conta com você. Quantas vezes, irmão? No ônibus, no Uber, na faculdade, na escola, no trabalho, tem pessoas ali em depressão, irmão, pensando em se matar. Aí chega do nosso lado ali, desabafando, e a gente não tem uma palavra, não tem nada para falar de Jesus. Meu Deus, o Senhor está nos observando, irmãos. Faça a obra do Senhor, trabalha com alegria, porque Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da tua casa. Aleluia. Tem alguém aqui que não comeu nada hoje? Tem alguém aqui que não tomou banho? Graças a Deus, irmão. O Senhor tem cuidado de nós. Então que nós possamos, irmão, continuar servindo esse Cristo com alegria. Porque, irmãos, afinal de contas, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perder a salvação? O que adianta? Então é melhor a gente permanecer firmado nos caminhos do Senhor. Mesmo que não aconteça tudo que eu quero, que eu desejo, o importante é que o nome do Senhor seja glorificado lá na minha casa. Continua firme, meu irmão. O Senhor te conhece. Ele é a esperança lá na sua casa. Não desanima, não. Não olha para aquele teu vizinho que tem um carrão, que tem uma aparência de uma vida feliz. Vida feliz é quem tem Jesus, irmão. Quem não tem Jesus não tem nada. Pode ter 3 carros na garagem, conta bombando, não tem Jesus, não tem nada. Agora quem tem Jesus, irmão, pode estar comendo um arrozinho com ovo, mas está na bênção. Está na bênção. Tem paz, tem alegria, tem vida. Glorifique a Deus, irmão. Amém, meus queridos? Louvado seja Deus. Irmãos, eu agradeço por essa oportunidade. Receba essa palavra em seu coração. Vai para sua casa feliz. Sirva Jesus com alegria aqui nessa congregação. Seja bênção na vida do pastor Fernando, desses obreiros. Se una a eles. Se una. Se disponibilize. Se apresente. Pastor Fernando, estou aqui. Conta comigo para fazer essa obra aqui no Jardim Paraíso. Se apresente.
que o Senhor conta com você. Amém? Louvado seja Deus.